Segundo estimativas da FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 80% das mulheres em idade fértil têm miomas, sendo a grande maioria assintomática. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja bem-vindo ao Santa Receita. Obrigado, doutor. Abi. Obrigada. Tudo bem? Com certeza. Foi tão gostoso quando você vem, sabia? Obrigado, que bom. Que bom, eu adoro estar aqui com vocês também. Obrigado. Que bom, doutor. Obrigado mesmo, Abi. Doutor, a gente sempre fala, né, um pouquinho sobre esse assunto, mas é um assunto que assusta muito as mulheres, né? Quando fala assim, mioma, meu Deus, será? Será que eu vou ter um câncer? Será que isso é prejudicial? Então vamos explicar o que é o mioma uterino? Vamos sim, Abi. É interessante porque as mulheres têm muito medo, né? Aparece o mioma, já é aquele desespero, né? Meu Deus, apareceu um mioma, e às vezes o mioma tem 1 centímetro, 2 centímetros, são miomas super pequenininhos e geram bastante desconforto. O que acontece, Abi? Os miomas são como se fosse uma proliferação do músculo do útero. Então existe uma proliferação exagerada de alguma célula do músculo do útero que vai fazer verdadeiros carocinhos, nódulozinhos. E é isso que a gente visualiza na ultrassonografia, no ultrassom, né? Então, muitas vezes a gente tem um mioma no útero, que pode estar dentro da cavidade, a gente deve mostrar isso numa imagem depois, pode estar na parede do músculo, pode estar fora do útero, né? Então, em geral, vão dar alguns sintomas que a gente vai conversar já já. Boa, então vamos ver essa foto já? Vamos. Lá. Pode levantar, doutor, fique à vontade, se eu quiser pode vir aqui pertinho para eu explicar pra gente, pode ser. Tá, bom, esse é o útero da mulher, né? E aqui são as trompas, esses são os ovários, tá? Tá. Então, os miomas, em geral, dão nessa região do útero aqui. Então, se eles estiverem nessa parte de fora, a gente vai chamar de mioma subseroso. Se eles estiverem nessa parte do meio da parede do útero, a gente vai chamar de mioma intramural. E se eles estiverem dentro da cavidade, a gente vai chamar de mioma submucoso. Tá? Então são 3 tipos de mioma que a gente vai encontrar. E cada um tem uma sintomatologia diferente. Cada um vai se expressar de alguma forma na mulher. Tem mioma que não vai dar nada. Muitas mulheres são assintomáticas. Não sentem definitivamente nada com os miomas, mas outras vão apresentar sintomas. E são esses sintomas que a gente vai precisar tratar. E o mioma é benigno? O mioma é completamente benigno. Então, como eu disse, é uma proliferação de uma célula muscular. Isso não é câncer, isso não vira câncer, porque isso sempre é uma questão do pessoal, né? Mas mioma vira câncer? Eu tendo mioma, eu vou ter um câncer por causa dele? Não tem relação nenhuma. Então os miomas é uma doença completamente benigna. Então a gente trata principalmente sintomas. Quando a gente não consegue tratar os sintomas, aí a gente pensa no tratamento cirúrgico. Boa. E às vezes as mulheres falam assim, eu tenho mioma no ovário. Não, ele sempre é no útero. Na verdade, a gente pode ter mioma em algumas outras partes, mas no ovário é bem difícil, Abi. A gente não encontra isso na prática clínica, não. Tá? Mas a gente tem miomas ligamentares, que a gente fala, às vezes a gente acha mioma de parede, mas isso é a raridade da raridade. Geralmente o mioma está associado ao útero mesmo. Boa. A gente tem uma outra foto falando dos tipos, que é o que você falou agora, né, doutor? Perfeito. Olha que ótimo. Essa imagem é muito boa, Abi, porque a gente dá para ver direitinho aqui, ó. O mioma intramural, que é esse que está exatamente dentro do músculo. O músculo uterino é exatamente essa parte aqui toda, tá? Então, se ele estiver inteirinho dentro do músculo, a gente chama de intramural. Se ele estiver para fora do útero, como esse que a gente visualiza aqui, a gente chama de mioma subseroso. E se estiver para dentro da cavidade, essa é a parte onde o bebê cresce, tá? Então é a cavidade do útero, a gente chama de mioma submucoso. Eles podem estar aderidos sem ter uma base fininha, estreita como esses, né? Eles podem estar aderidos por inteiro, a gente vai chamar de mioma séssil, ou se eles tiverem esse penduricalhozinho, a gente chama de mioma pediculado. Tá? Doutor, desculpe a ignorância, mas foi o que eu pensei agora. Se ele tá aqui na cavidade onde nascem os bebês, é possível então que se a mulher tenha um mioma nesse lugar, ela não consiga ter filhos? Essa pergunta procede, mas isso não significa que ela não vai engravidar. Tem mulheres que têm miomas submucosos e engravidam normalmente, mesmo com o mioma ali na cavidade. E tem mulheres que vão precisar de uma cirurgia para retirada desse mioma. E o bacana desses miomas submucosos é que, na verdade, eles dão mais sangramento. Então, assim, dentro da sintomatologia, os que são piores para quadros de sangramento são esses miomas submucosos. Mas eles também têm uma outra vantagem. Na maioria das vezes, a gente consegue entrar por um procedimento que chama histeroscopia e consegue retirá-los por uma cirurgia minimamente invasiva, sem ter que abrir barriga. Então é um mioma mais tranquilo de tratar também nesse sentido. E ele avisa, né? Ele avisa, em geral ele avisa. E a gente consegue visualizar
na ultrassonografia sem grande dificuldade. Então não é infrequente, Abby, a mulher chegar ali pra gente numa consulta ginecológica, encontrei um mioma, desesperada, né, no exame de ultrassonografia, mas na maioria das vezes elas não têm sintomatologia nenhuma, não tem nada que cause, que esses miomas causem, né? Então a gente não precisa se preocupar, só acompanhar. Existe algum desses casos que pode ser mais grave ou que cause algo? Olha, na verdade, depende do tamanho do mioma e do posicionamento desse mioma, né? Então, imaginem um mioma desse grandão aqui, que ele esteja bastante grande. A gente tem mioma de 15 centímetros, de 20 centímetros, miomas bastante grandes. Esses miomas, eles podem comprimir órgãos daqui da cavidade pélvica. Então, eles podem comprimir a bexiga, fazendo com que a mulher faça xixi com frequência. Podem comprimir o intestino, dando o intestino preso, né? Então, tudo depende da localização. Se eles estão nessa parede aqui intramural, eles têm maior tendência a sangramento também, porque ele comprime os vasos dessa região muscular e fazem com que durante o período menstrual essa mulher tenha um sangramento mais profuso. E os submucosos, como eu já disse, são aqueles que dão mais sangramento de todos os miomas, né? Então pode gerar desconforto, dor pélvica, existe uma sintomatologia que às vezes é vaga, né? Então a mulher chega pra gente com uma queixa de que tá com um pouquinho de dor, um peso na barriga, né? Então tudo vai depender do tamanho desses miomas e da localização. Além desse, quais outros sintomas? Quer sentar, doutor? Podemos sentar. Podemos. Além desse, quais outros sintomas podem dar? A gente pode ter... imaginem um mioma muito grande, né? Então, um útero que esteja com vários miomas acumulados. Então, a gente tem, às vezes, pacientes que chegam a ter um útero que vem até aqui em cima, só de miomas. Só de mioma. Só de miomas. Então, nesse caso, acaba tendo uma indicação cirúrgica, né, Abby? E em raros casos, pode ter infertilidade. Então, se a mulher tem um quadro miomatoso importante, ou que tem um mioma dentro de cavidade, que distorce muito essa cavidade, né, do útero, que é onde o neném vai se implantar, nesse caso ela pode ter um quadro de infertilidade também. Então tudo vai depender da localização, da posição, da quantidade de miomas e da avaliação clínica, né? Então essa mulher está tentando engravidar há um tempo já e não está conseguindo, então a gente pode relacionar isso eventualmente ao mioma também. Mioma. E como que a gente descobre? Ultrassonografia, exame super simples, muitas vezes até no exame físico mesmo, né, no toque vaginal que a gente faz, a gente já consegue sentir um abaulamento no útero, ou consegue sentir uma posição mais protuberante ali mesmo no útero, pelo toque vaginal. E aí a gente levanta a suspeita e faz o diagnóstico depois pela ultrassonografia. É bem simples, é muito tranquilo. Idade? Tem idade? Tem uma idade mais frequente, em geral após os 35 anos aparece com mais frequência, tá? Então essa fase aí, vamos colocar dos 30 aos 45, 50 anos, é o período de maior a taxa de aparecimento dos miomas. E se acontece, por exemplo, nesse período todo, se a mulher não engravidou, é mais preocupante ou indiferente? É aquilo que eu sempre falo, a investigação da infertilidade, após um ano de tentativa, toda mulher deveria passar com o ginecologista para uma investigação, né? Então, vem tentando engravidar aí por pelo menos um ano, vale a pena consultar com o ginecologista para ver se tem indicação de fazer, às vezes, alguma cirurgia para retirada desse mioma, né? Então, o que é importante lembrar é que ter mioma não significa infertilidade. A maior parte das mulheres vai engravidar com esse mioma aí, nós vamos só acompanhar. Boa. A gente precisa tomar remédio, doutor? Um dos tratamentos é tomar remédio, né? Então, você imagina uma mulher que sangra muito, principalmente aquelas que têm o mioma intramural. O submucoso, ele é mais difícil de controlar com remédio. Mas aquelas que têm intramural e tem muito sangramento, às vezes cólica menstrual, a gente muitas vezes opta por tentar suprimir a menstruação. Então a gente dá anticoncepcional de forma contínua para tentar segurar esse sangramento, para que ela não sangre tanto no período menstrual. Então a gente tenta segurar a sintomatologia mesmo. Então o nosso tratamento muitas vezes é sintomático. E existe uma outra medicação que a gente chama de ácido tranexâmico, que é como se fosse uma medicação que estabiliza o coágulo. Então essa mulher que tem muito sangramento, muitas vezes a gente consegue dar uma medicação para tentar segurar, conter um pouco mais esse sangramento. E aí analgésico e anti-inflamatório, né? Então analgésico e anti-inflamatório também entram como tratamento. E só quando ele está muito grande o caso é cirúrgico? Só quando está muito grande o caso é cirúrgico. E tem mulheres, eles não somem na menopausa, mas eles param de crescer. Então, em geral, a sintomatologia melhora pós-menopausa. Então, muitas vezes, se a mulher está ali quase menopausando, a gente dá um tempo, tenta fazer um tratamento clínico, né, antes, para eventualmente ela entrar na menopausa e esses miomas pararem de dar problemas aí. Para estabilizar. Para estabilizar. Tem perguntinhas. Vamos lá.
Da Lucilene Santos. Boa tarde, doutor. Eu tenho um mioma de 10 centímetros. Ano passado ia passar por cirurgia, mas devido à pandemia foi cancelada. Tinha muito fluxo menstrual por causa disso, mas faz 3 meses que não menstruo. Tenho 48 anos. Pode ser a menopausa? E ainda é recomendável a cirurgia? Olha que isso. legal, acabamos de falar isso, hein? Ô, Lucilene, talvez seus problemas tenham sido resolvidos, viu, Lucilene? Se essa menstruação se mantiver aí por pelo menos 1 ano sem vir, a gente vai pensar sim que é menopausa. Porque pra gente falar em menopausa, é um diagnóstico retrospectivo. 1 ano sem menstruação, menopausa, até que prove o contrário, ainda mais considerando a sua idade aí de 48 anos. Então, se você ficar bem, ficar estável, não tiver nenhum outro comprometimento, esse mioma não está comprimindo bexiga, não está comprimindo o intestino, tá tudo bem, tudo sob controle, não faria cirurgia mais. Aí tem que avaliar com seu médico, mas a princípio, às vezes você se livrou da cirurgia. Que bom, adorei. Da Thaís Gouveia. Boa tarde, doutor. Qual o procedimento mais aconselhado a se fazer quando o mioma não traz incômodo algum, a não ser um volume significante no abdômen? Isso acontece, doutor? Acontece. Tem mulher que tem esses úteros imensos, sabe? Às vezes um útero que parece uma gravidez de 20 semanas, 25 semanas, sabe? E não tem sintomatologia nenhuma, a não ser esse peso abdominal, essa compressão sobre a bexiga e às vezes o intestino. Então, Thaís, a decisão de operar aí é discutir com seu médico, porque se você não tem sintomatologia nenhuma e como os miomas são benignos, a princípio, você pode ser acompanhada. Aí é pesar risco-benefício cirúrgico mesmo. Entendi. E aí, se eu fizer cirurgia, diminui? Diminui. O volume do abdômen? Diminui porque tira aquela barriguinha. A barriguinha. Tira a barriguinha. Entendi. Tira a barriguinha. Maria de São Sebastião do Passé, Bahia. Boa tarde. Fiz uma ultrassom em novembro e o meu mioma era bem pequeno. Mas quando fui fazer em junho desse ano, o médico disse que não é tão pequeno e que meu útero aumentou o tamanho. Será que ainda consigo ter filho? E aí, doutor? Maria, esse é um ponto bastante interessante, né, Abi? Porque a gente até falou um pouquinho dessa questão da infertilidade. A gente só vai descobrir se você consegue ter filho, Maria, tentando, né? Então, a primeira coisa, se você já tiver um parceiro, estiver planejando, é tentar engravidar, né? Até que você, de fato, não engravide e a gente vai investigar a infertilidade, a gente não consegue dizer se você vai conseguir ou não, tá? Então, tem que tentar pra gente saber. Então, lembrando, mioma não é sinônimo de infertilidade, tá? Então, lembrar que pode tentar engravidar e se eventualmente não engravidar, aí sim pensar num tratamento. E existe alguma coisa que a gente faça, não sei, que ele aumente mais rápido ou não? Algum hábito ruim, não sei, doutor? Isso é bem interessante, porque o mioma, ele é dependente de hormônios, né? Então, ele tem uma dependência aí de estrogênio, de progestagênio, né? Então, a gente sabe que é por isso que é no período fértil em que acontece com mais frequência. E é por isso que na pós-menopausa, eles dão uma regredida e param de dar sintomatologia, né? Porque a gente tem a ausência dos hormônios, né? Então, assim, períodos hormonais e durante a gravidez, por exemplo, que tem hormônios super elevados, eles podem, inclusive, crescer e causar mais desconforto, né? Então, é essa relação com o hormônio. Com o hormônio. É. Vamos lá, da Caticilene Siqueira. Olá, boa tarde. Tenho 3 micromiomas. Cada ano aparece um. E meu médico não prescreveu medicação. Disse que é só para observar os sintomas. Existe um tratamento ou realmente é só cirurgia para eliminar? Caticilene, sua pergunta é tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Se não tem sintomas, seu médico está fazendo super correto em te acompanhar a sua mente, tá? E quando você fala em micromiomas, eu estou imaginando que são realmente micromiomas, porque a gente vê com frequência esses micromiomas. E hoje, com os exames de ultrassonografia cada vez melhores, né, com os aparelhos de ultrassonografia cada vez melhores, a gente consegue diagnosticar cada vez mais menores miomas, né? Então, a gente vê miomas muito pequenininhos, de 2, 3 milímetros muitas vezes. E às vezes é só acompanhamento mesmo, não tem o que fazer. Quando o médico fala que é micro, já fala assim, não se preocupe, minha filha, é isso, né, doutor? É isso aí. Da Rita de Cássia. Boa tarde, doutora Biane. Tenho 60 anos. Fiz esterectomia total em 2017 por um câncer no endométrio. Não foi preciso quimioterapia nem radioterapia. Estou em acompanhamento semestral com oncologista. Uma pergunta, é preciso ir ao ginecologista? Não vou há 2 anos. Rita. Rita, eu imagino que o oncologista não te acompanhe, por exemplo,
A mama não te acompanha em outras questões, né? Você provavelmente tirou o ovário também, porque geralmente é um dos tratamentos para paciente que tem câncer de endométrio, né? Mas a consulta com o ginecologista, lembrar que o ginecologista ele é o clínico da mulher, né? Então ele vai te avaliar em outras questões também. Não somente a mama, como vai fazer seus exames de rotina laboratorial, ver a glicose, colesterol, aqueles exames básicos, densitometria óssea, exame do intestino, né? Colonoscopia, às vezes endoscopia digestiva alta. Então tem muitos outros exames que o ginecologista vai te acompanhar, então precisa voltar com ele sim. Por favor, Rita. Por favor. Vamos lá, Janaína Barbieri, de Cerqueira César, São Paulo. Ai, que bonitinha ela ali com o bebê. Boa tarde, doutor Iabe. Tenho 35 anos, tive minha bebê há 1 ano e 10 meses e não realizei mais exames. Minha menstruação está com um fluxo irregular. Nesse tempo, pode ter surgido o mioma? E aí, doutor? Não consigo dizer, Janaína, né? Os miomas eles podem surgir em qualquer momento da vida. Às vezes tem pacientes jovens que têm miomas. É mais frequente que eles apareçam ali após os 30 anos. Mas tem pacientes jovens que já apresentam mioma. Então, para a gente identificar isso, tem que fazer uma ultrassonografia ou um exame físico em que a gente consiga detectar isso. Não dá para te dizer sem te avaliar, né? Mas está na hora de passar com o seu ginecologista. É isso que eu ia falar, mas está na hora de voltar com o ginecologista, com certeza, né, doutor? Aí, se a gente faz esse acompanhamento sempre, doutor, mesmo assim é possível, por exemplo, eu fiz esse ano, não deu nada, o ano que vem já tem. É possível. Né? É possível, e o engraçado é que às vezes tem um mioma tão pequeno que às vezes um médico que faz ultrassom vê esse mioma, no outro ano esse mioma não é visto mais. Mas é por causa, às vezes, do operador tamanho. Dependente, de quem faz o exame mesmo, né? Então é o médico que às vezes não viu, às vezes o mioma é tão pequeno que não foi visto no exame, né? Então isso não quer dizer que você não o tenha mais ou que ele tenha desaparecido. Às vezes foi simplesmente um achado do ultrassom ali que passou despercebido. Por isso que é sempre bom a gente fazer no mesmo lugar, né, doutor? Sempre. Para ter o acompanhamento, isso, né? Se puder fazer sempre com o mesmo médico e o mesmo lugar, é o ideal. E alguém que tenha o histórico dos exames anteriores, né? Ou mesmo que vá mudar de médico, se puder eventualmente acompanhar, levando o exame anterior para poder comparar, é o ideal. Sempre. Bom, doutor, muito obrigada. Sempre a ver na nossa casa, viu? Obrigado. É sempre muito bom. Gosto muito que as pessoas mandam várias perguntas e a gente responde tudo. Obrigado. E esse tema é bastante importante porque ele é muito frequente na população, né? Exato. E as mulheres têm muita dúvida, porque, doutor, eu como mulher vou ser muito sincera quando falo assim, apareceu um negócio aqui, você já começa, ai meu Deus, e agora? Será que eu tô bem? É câncer, será né? que é a primeira câncer? pergunta que se faz é essa. Exatamente. Então a gente tem que ficar muito atento na nossa saúde, sim, mulheres, por nós e por toda a nossa família, não é, doutor? É isso aí, Seja sempre bem-vindo. Obrigado, sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Amém. Obrigado. E aproveita, segue o doutor na internet, viu? Que ele coloca várias coisas pra gente lá. O Instagram, @doutor, de DR, Fabiano Serra. Tem também doutorfabianoserra.com.br e o YouTube também, Doutor Fabiano Elisei Serra. Beijo, doutor. Obrigado, Abi. Fica, porque tem suspiro. Opa, eu sempre perco esse quadro dos doces aí, né? Fica. Guilherme, vamos dar um suspiro pro doutor, pelo menos um suspirinho, Por né, favor. doutor? Obrigado. Eu sou meio formiga.